A história de José do Egito não é apenas um relato antigo sobre um jovem sonhador que chegou ao poder. É um manual de sobrevivência espiritual e uma prova viva de que a mão de Deus opera nos bastidores, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Para entender como José alcançou a aprovação divina e mudou o curso de uma nação, precisamos olhar para o início de sua jornada em Canaã. José era o 11º filho de Jacó, e a Bíblia diz em Gênesis 37:3 que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Esse favoritismo, somado aos sonhos que Deus deu a José, plantou a semente do ódio no coração de seus irmãos. O primeiro pilar para ser como José é entender o peso da visão. José sonhou que os feixes de seus irmãos se inclinavam perante o dele, e que o sol, a lua e 11 estrelas faziam o mesmo. Ele não tinha maturidade para guardar aquilo, mas já tinha a marca da eleição. A aprovação de Deus muitas vezes começa com uma promessa que gera perseguição. Se você tem um chamado, prepare-se. O ódio dos outros geralmente é uma reação ao que Deus planejou para o seu futuro. O favor de Deus sobre José não o livrou do sofrimento, mas o preparou para ele. Quando seus irmãos o viram de longe, tramaram matá-lo, mas acabaram vendendo-o como escravo. Ali no fundo daquele poço seco, começava o treinamento de um governador. Deus permitiu que José perdesse sua túnica colorida para que no tempo certo ele pudesse vestir as roupas reais do Egito. A descida de José ao Egito como escravo parecia o fim de todos os seus sonhos, mas, na verdade, era o início da sua escola de gestão. Vendido a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, José se deparou com uma cultura estranha, um idioma novo e uma posição humilhante. No entanto, a Bíblia registra em Gênesis 39:2, uma frase que muda tudo. E o Senhor era com José, e ele era homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aqui aprendemos o segundo pilar para ter a aprovação de Deus, a excelência no anonimato. José não deixou que o trauma da traição de seus irmãos paralisasse suas mãos. Ele não trabalhava para agradar a Potifar, mas trabalhava como se servisse ao próprio Deus. O texto sagrado diz que seu senhor viu que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Isso nos ensina que o favor de Deus é visível através da nossa competência e integridade. Potifar confiou a José tudo o que tinha, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que o egípcio possuía, em casa e no campo, por amor de José. Você quer a aprovação de Deus sobre a sua vida? Comece sendo fiel e excelente onde você está hoje, mesmo que o cargo seja pequeno ou o salário seja baixo. A prosperidade de José chamou a atenção, mas com o sucesso veio a maior provação de seu caráter até aquele momento. A Bíblia relata em Gênesis 39:6 que José era formoso de porte e de semblante, e isso atraiu os olhos da mulher de Potifar. Dia após dia, ela o assediava, tentando fazê-lo trair seu senhor e, acima de tudo, trair a Deus. Aqui se revela o terceiro pilar da aprovação divina, a integridade inegociável. José não tentou negociar com o pecado, nem buscou justificativas na sua solidão ou na injustiça que sofreu no passado. Sua resposta foi contundente, conforme lemos em Gênesis 39:9. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? José entendia que sua vida era um altar, e que a aprovação de Deus valia mais do que qualquer prazer momentâneo ou privilégio terreno. Mesmo quando ela o agarrou pelas vestes, ele não hesitou. Ele fugiu, deixando sua capa para trás. Este é um ensinamento vital. Há momentos em que a coragem não está em lutar, mas em fugir da aparência do mal. A integridade de José custou caro no curto prazo, pois ele foi falsamente acusado e lançado na prisão do rei. No entanto, é preferível estar em uma cela com a consciência limpa e a presença de Deus, do que em um palácio vivendo em rebeldia contra o céu. Deus permite que seus escolhidos passem pela fornalha da calúnia, para provar que a fidelidade deles não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma aliança inabalável com a verdade. A capa de José ficou nas mãos da mentira, mas sua dignidade permaneceu intacta diante do Criador, que já preparava o próximo degrau de sua ascensão. A injustiça de ser lançado na prisão por algo que não cometeu, poderia ter amargurado o coração de José para sempre. Muitos de nós, diante de uma calúnia tão grave, desistiríamos de Deus e dos nossos sonhos. Mas o relato bíblico em Gênesis 39:21 nos traz uma revelação poderosa. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor.
Aqui aprendemos o quarto pilar. A aprovação de Deus não depende da sua liberdade geográfica, mas da sua postura espiritual. Mesmo em uma cela escura e úmida, ele assumiu a responsabilidade e a liderança, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Isso nos ensina que o ambiente onde você se encontra não determina quem você é. Pelo contrário, quem você é deve transformar o ambiente onde você está. José não via a prisão como um cemitério de propósitos, mas como uma sala de espera divina. A Bíblia diz que o carcereiro não cuidava de coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Ter a ajuda de Deus sobre a vida não significa a ausência de problemas, mas a presença constante da providência no meio deles. José entendeu que, se Deus o mantinha ali, havia um propósito maior do que o seu próprio conforto. Ele floresceu no deserto e liderou no cárcere, provando que um homem aprovado por Deus é livre por dentro, mesmo quando as correntes tentam prendê-lo por fora. Dentro das muralhas da prisão, o tempo parecia parar, mas o plano de Deus continuava em movimento acelerado. 2 oficiais de alto escalão do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, foram lançados no mesmo cárcere, e a Bíblia relata em Gênesis 40:4 que o capitão da guarda os pôs a cargo de José, para que os servisse. Aqui vemos o quinto pilar da aprovação de Deus, a empatia no meio da própria dor. José não estava focado apenas em seus problemas. Ele percebeu a tristeza no rosto daqueles homens e perguntou: "Por que estão hoje tristes os vossos semblantes?" Ambos haviam tido sonhos na mesma noite, e não havia quem os interpretasse. José, com a autoridade de quem conhece o Criador, respondeu em Gênesis 40:8: "Não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos." José usou o seu dom para servir a outros, mesmo enquanto ele mesmo aguardava o cumprimento de suas próprias promessas. Ele interpretou o sonho do copeiro, anunciando sua restituição, e o do padeiro, prevendo sua execução. Tudo aconteceu exatamente como José predisse. No entanto, ao final da interpretação do copeiro, José fez um pedido humano: "Lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e tires-me desta casa." Mas a Bíblia diz que o copeiro Mor não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Essa pausa forçada de mais 2 anos na prisão não foi um erro de Deus, mas o tempo necessário para que a maturidade de José fosse completa. A aprovação de Deus exige que você aprenda a confiar no tempo do céu, e não na gratidão dos homens, pois o socorro de Deus chega no momento exato, nem antes nem depois. Passados 2 anos inteiros, o silêncio de Deus na vida de José foi interrompido por um evento que abalaria toda a estrutura do Egito. O faraó teve 2 sonhos perturbadores em uma única noite: 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas, e 7 espigas mirradas que consumiam 7 espigas cheias. A Bíblia narra em Gênesis 41:8 que o espírito de Faraó se perturbou, e ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém era capaz de interpretar o mistério. Foi nesse exato momento de crise nacional que a memória do copeiro Mor foi ativada pela providência divina. Ele confessou ao rei em Gênesis 41:9: "Lembro-me hoje das minhas falhas." Ele contou sobre o jovem hebreu que, na prisão, interpretara com precisão o seu destino. Aqui vemos o 6º pilar da aprovação de Deus. O tempo da colheita chega quando o cenário está montado para a glória de Deus, e não apenas para o seu alívio pessoal. José foi tirado da masmorra às pressas. Ele se barbeou, trocou de roupas e se apresentou diante do homem mais poderoso da terra. Note que José não chegou reclamando dos anos perdidos ou da injustiça sofrida. Quando o faraó disse que ouvira dizer que ele entendia sonhos, José deu a resposta que sela o seu caráter em Gênesis 41:16: "Isso não está em mim." Deus dará resposta de paz a Faraó. A aprovação de Deus se manifesta em quem não rouba a glória do Senhor para si. José estava diante da maior oportunidade de sua vida, e em vez de se autopromover, ele exaltou o nome do Deus que o sustentou no anonimato da prisão. Diante de Faraó, José ouviu atentamente o relato das vacas e das espigas, e sob a inspiração do Espírito revelou o que nenhum sábio do Egito conseguira discernir. Em Gênesis 41:25, José declarou: "O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou-o a Faraó." Ele explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, mas que logo em seguida viriam 7 anos de fome tão severa, que toda a fartura anterior seria esquecida.
Aqui aprendemos o sétimo pilar para ter a aprovação de Deus, a sabedoria para discernir as estações. José não se limitou a interpretar o mistério, ele apresentou uma solução prática. Em Gênesis 41:33, ele aconselhou o rei a buscar um homem entendido e sábio para administrar a terra e estocar a quinta parte da colheita durante os anos de fartura. A aprovação de Deus sobre a vida de José não se manifestou apenas em dons espirituais, mas em uma inteligência administrativa fora do comum. Deus não quer apenas que você tenha revelações, Ele quer que você tenha estratégias para gerir o que Ele coloca em suas mãos. José demonstrou que a espiritualidade verdadeira caminha de mãos dadas com a excelência técnica. O reconhecimento de Faraó diante da sabedoria de José foi imediato e transformador. Em Gênesis 41:38, o rei perguntou aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Esse é o oitavo pilar para ter a aprovação de Deus, o reconhecimento público do favor divino em sua vida. Faraó entendeu que a inteligência de José não era fruto apenas de estudo, mas de uma conexão direta com o Criador. O rei então declarou que, visto que Deus lhe fizera saber tudo isso, ninguém era tão entendido e sábio como ele. Naquele instante José foi colocado sobre a casa de Faraó, e por sua palavra se governaria todo o povo. A Bíblia narra em Gênesis 41:42 que Faraó tirou o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. José, que havia entrado no palácio como um prisioneiro hebreu, saiu dali como o segundo homem mais poderoso da maior nação da época. Ele foi proclamado governador e recebeu o nome de Zafenat-Paneia, que significa revelador de segredos, ou Salvador do mundo. Aos 30 anos de idade, José viu o cumprimento da promessa que recebera ainda adolescente em Canaã. A aprovação de Deus não falha, ela pode tardar aos olhos humanos, mas chega com uma honra que apaga toda a vergonha do passado. A mesma mão que permitiu que José fosse lançado no poço foi a mão que o vestiu com a autoridade real, provando que Deus exalta os humildes no tempo devido. José não deixou que o brilho do ouro ou o luxo do palácio o distraíssem de sua missão. A Bíblia relata em Gênesis 41:46 que ele saiu da presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito, agindo com a mesma diligência que tinha na casa de Potifar. Aqui aprendemos o nono pilar para ter a aprovação de Deus, a fidelidade na abundância. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu a mãos cheias, e José ajuntou todo o mantimento naquelas cidades, acumulando trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia número. Ele não esbanjou, ele administrou. Mas o tempo da prova sempre chega para todos, e os 7 anos de fartura acabaram, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. A Bíblia diz em Gênesis 41:54 que havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando o povo egípcio clamou a Faraó por comida, o rei deu uma ordem histórica: ide a José, o que ele vos disser fazei. Este é o auge da confiança que a aprovação de Deus gera. O mundo inteiro começou a descer ao Egito para comprar de José, porque a fome apertava em toda a terra. José tornou-se a fonte de sobrevivência para as nações. Ter a ajuda de Deus sobre a vida significa ser a solução para o problema dos outros. José não era apenas um sobrevivente. Ele se tornou um provedor, provando que Deus levanta seus escolhidos no deserto para que eles alimentem multidões na hora da crise global. A fome que assolava o Egito não poupou a terra de Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. A Bíblia narra em Gênesis 42:1 que, quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, ordenou que seus filhos descessem para comprar trigo, para que não morressem. Aqui vemos o 10º pilar da aprovação de Deus, o encontro inevitável com o passado para a cura das feridas. 10 dos irmãos de José partiram, mas Benjamim, o mais novo e agora o preferido de Jacó, ficou para trás por medo de que lhe sucedesse algum desastre. Ao chegarem ao Egito, os irmãos de José se prostraram diante dele com o rosto em terra. Eles não sabiam quem era aquele governador poderoso, mas José os reconheceu imediatamente. Naquele instante, os sonhos da juventude de José se cumpriram literalmente diante de seus olhos. Mas, em vez de revelar sua identidade e se vingar, José agiu com prudência, testando o caráter daqueles que um dia o jogaram no poço. Ele os tratou asperamente e os chamou de espiões, não por maldade, mas para ver se o arrependimento havia florescido em seus corações após tantos anos.
A aprovação de Deus exige que tenhamos domínio próprio, para não agir por impulso emocional. José viu seus irmãos curvados, e lembrou-se do que Deus lhe mostrara anos atrás. Ele entendeu que sua ascensão não era para sua própria glória, mas para que ele fosse o canal de preservação de sua própria família, mesmo daqueles que o odiaram sem causa. Para testar a veracidade das palavras de seus irmãos, José os colocou na prisão por 3 dias, devolvendo-os à mesma condição em que ele mesmo viveu por anos. No 3º dia, ele propôs que um deles ficasse detido enquanto os outros levariam trigo para suas famílias famintas, com a condição de que trouxessem Benjamim no retorno. Foi nesse momento que o 11º pilar da aprovação de Deus se manifestou: o poder do arrependimento confrontado pela memória. Sem saberem que José entendia o idioma deles, os irmãos começaram a confessar uns aos outros em Gênesis 42:21. Nós, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Rúben ainda os lembrou de que ele havia pedido para não pecarem contra o jovem. Ao ouvir a confissão sincera de seus algozes, José não aguentou, e retirou-se para chorar em segredo. Ele viu que o tempo e o sofrimento haviam quebrado o orgulho daqueles homens. Ter a ajuda de Deus sobre a vida significa ter um coração que se inclina à misericórdia mesmo quando tem o poder da vingança nas mãos. José prendeu Simeão diante deles, e ordenou que enchessem seus sacos de trigo. O retorno dos filhos de Jacó para Canaã foi marcado pelo medo ao descobrirem que o dinheiro do pagamento estava de volta em suas sacas. A fome, porém, continuou apertando e Jacó, depois de muito resistir, permitiu que levassem Benjamim, o filho caçula, de volta ao Egito sob a responsabilidade de Judá. Aqui se manifesta o 12º pilar, a prova final da transformação do caráter. Quando José viu Benjamim com eles, ordenou um banquete em sua própria casa. Os irmãos estavam aterrorizados, achando que seriam escravizados por causa do dinheiro devolvido. Mas o administrador de José os tranquilizou, dizendo que o Deus deles lhes havia dado um tesouro. Ao entrar em casa e ver Benjamim, seu irmão de sangue, a emoção de José foi tão intensa que ele precisou se apressar para um quarto privativo para chorar novamente. Em Gênesis 43:30, vemos a sensibilidade de um homem que, apesar de ser o senhor de uma nação, mantinha o coração macio para as coisas de Deus e da família. No banquete, José os serviu e deu a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Ele estava observando. Haveria inveja novamente? Eles odiariam o irmão preferido como odiaram a ele no passado? Ter a aprovação de Deus envolve ser testado no nível mais profundo das nossas inclinações. José estava preparando o cenário para a grande revelação, mas antes precisava ter certeza de que o egoísmo que quase o matou anos atrás tinha sido definitivamente extirpado do coração de sua linhagem. Para encerrar os testes, José ordenou que seu cálice de prata fosse escondido no saco de Benjamim. Assim que os irmãos partiram, foram interceptados e o cálice foi encontrado. O medo tomou conta de todos, pois o castigo para o roubo era a escravidão. Diante de José, os irmãos se prostraram novamente. Aqui se revela o 13º pilar da aprovação de Deus, o sacrifício pessoal pelo próximo. Em um momento de redenção histórica, Judá, o mesmo que sugerira vender José no passado, deu um passo à frente. Em Gênesis 44:33, ele implorou: Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Judá estava disposto a perder sua liberdade para não ver o sofrimento de seu pai, Jacó. Essa atitude provou a José que seus irmãos não eram mais os mesmos. O ódio fora substituído pelo amor sacrificial. Quando Deus vê que estamos prontos para nos sacrificar pelos outros, Ele libera a última fase do seu plano em nossas vidas. José viu que não precisava mais de máscaras ou testes. A aprovação divina sobre a vida de um homem se completa quando ele consegue restaurar o que foi quebrado pelo pecado. A transformação de Judá foi o sinal que José esperava para remover o véu do governador e revelar o coração do irmão que nunca deixou de amá-los. O palco estava pronto para a revelação mais emocionante da história sagrada, onde o poder se encontraria com o perdão. José já não conseguia mais se conter diante de todos os que estavam com ele, e deu uma ordem: fazei sair daqui a todo homem. A sós com seus irmãos, ele desabou em um choro tão alto, que os egípcios e a casa de Faraó o ouviram. Em Gênesis 45:3, ele finalmente declarou: Eu sou José, vive ainda meu pai?
Seus irmãos ficaram pasmados e sem resposta, pois o medo de uma vingança terrível os paralisou. Mas aqui brilha o 14º pilar para ter a aprovação de Deus: a consciência da soberania divina sobre a dor humana. José disse: Chegai-vos a mim, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Esta é a chave de ouro de toda a história. José não olhou para os irmãos como os vilões do seu destino, mas como instrumentos de um plano maior. Ele entendeu que o poço, a escravidão e a prisão foram as carruagens que Deus usou para levá-lo ao governo. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, afirmou ele em Gênesis 45:8. Ter a ajuda de Deus sobre a vida é ter a capacidade de ressignificar o seu sofrimento e perceber que o inimigo planejou para o seu mal, Deus reverteu para o bem de muitos. O perdão de José foi completo porque ele estava focado no propósito, não na ferida. Ele abraçou seus irmãos e chorou sobre eles, selando a reconciliação que salvaria toda a descendência de Israel da extinção. A notícia de que os irmãos de José haviam aparecido chegou aos ouvidos de Faraó, que, em sinal de honra ao seu governador, ordenou que toda a família de José fosse trazida para o Egito para viver do melhor da terra. O reencontro entre José e seu pai Jacó foi um dos momentos mais marcantes das Escrituras. Jacó, que passou anos chorando a morte do filho, pôde finalmente dizer em Gênesis 46:30, Morra eu agora, pois já vi o teu rosto que ainda vives. O 15º e último pilar da aprovação de Deus é o legado da fidelidade. José estabeleceu sua família na terra de Gósen e cuidou deles até o fim de seus dias. Mesmo no leito de morte, sua fé na promessa de Deus permanecia inabalável, ao declarar que Deus certamente visitaria o povo e os levaria de volta à terra prometida. A trajetória de José nos ensina que a aprovação de Deus não se busca com atalhos, mas com constância. Se você quer ter a ajuda de Deus sobre a sua vida, precisa estar disposto a passar pelo poço sem murmurar, pela casa de Potifar sem se corromper, pela prisão sem desistir e pelo palácio sem se ensoberbecer. José do Egito é o exemplo perfeito de que o seu lugar de dor hoje é apenas o cenário onde Deus está forjando a sua autoridade de amanhã. Que essa história mude a sua perspectiva. Não foque nas correntes que te prendem, mas no Deus que te sustenta. Se você for fiel no processo, a sua exaltação será inevitável, porque quando Deus decide levantar um escolhido, ninguém pode impedir a sua chegada ao trono. E se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que o tempo de Deus para a sua vida está começando, eu te convido a ser um canal de bênção hoje. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que esse algoritmo leve a história de José a milhares de outras pessoas que, talvez agora, estejam se sentindo esquecidas no fundo de um poço ou na escuridão de uma prisão. Ao compartilhar e interagir, você ajuda essa mensagem de esperança a alcançar vidas que precisam desesperadamente de uma virada profética. Que a mesma aprovação que esteve sobre José guie os seus passos e que Deus mude a sua história a partir de agora. Até o próximo vídeo.